A guerra entre Israel e Hamas está completando um mês e é uma tragédia. Desde 7 de outubro, quando membros do Hamas promoveram aquela selvageria inominável, e a cada dia a partir dali, com a reação absolutamente desumana do governo israelense, esse nó aqui se instala quando se navega nas redes sociais e nos portais de notícia. O nó é de dor, mas tem um outro sentimento junto. É uma coisa muito doida, mas nesse mundo hiperconectado, há uma sensação de profunda solidão. Isso porque toda vez que eu cogitei compartilhar qualquer uma das minhas percepções dessa guerra, eu tive que me conter e me recolher, porque eu estava com medo. Bom, as minhas percepções são nuançadas, variam, têm altos e baixos, têm ressalvas, e no mundo atual isso é muito condenável. Eu queria falar nas redes da imensa tristeza que eu sinto ao ver cada uma daquelas cenas de crianças sendo massacradas em Gaza. Aquilo me rasga, como deve machucar a muitos de vocês. Mas eu não quero fazer isso aderindo ao canto do rio ao mar, que pressupõe a eliminação de Israel do mapa. E ao aventar essa nuance, eu sei que boa parte da esquerda não toleraria o meu depoimento. Eu queria falar como só de imaginar o que é ter um parente, quanto mais crianças ou idosos, sequestrado por um mês por um grupo terrorista que teve a frieza de exterminar outros tantos idosos e crianças com absurda crueldade, eu tenho vontade de deitar em posição fetal na minha cama. Mas eu não quero fazer isso aderindo a uma política que foi tomando territórios palestinos e condenando uma população inteira ao status de refugiados em sua própria terra. Só que essa ressalva me colocaria imediatamente numa categoria de antissemita para a parte da direita. Não há como se horrorizar com a barbárie do dia 7 de outubro e relativizar que a reação com bombardeios a locais de onde a população civil não saiu é indefensável. E não há como apoiar a causa palestina e aturar, ao mesmo tempo, a imagem de ativistas arrancando cartazes dos sequestrados israelenses das paredes. Mas é isso que é esperado em termos de posicionamento hoje em dia. Ele tem de ser integral. Ele não pode questionar nada. E quem foge desse script é defenestrado por seu próprio grupo ideológico. Porque cá entre nós, a gente vive uma outra guerra, né? A do meu bem contra o seu mal, em que não há espaço algum para sombra, para ponderações. Ela está turbinada pelo conflito Israel e Palestina, mas está também no papo da privatização da Enel ou da prova do Enem. Ela é também uma guerra de egos. Ninguém vai às redes ou às manifestações físicas para fazer só a política, aquela que presume debate e diálogo. Vai para exibir o que acredita ser um conjunto irretocável de virtudes e angariar engajamento a partir disso. Se é essa a premissa, a de que um posicionamento é virtuoso necessariamente em detrimento dos demais, qualquer possibilidade de argumentação e lógica fica anulada. E a gente fica fadado a esse diálogo de surdos, de cancelamentos, de solidão, a não ser que se ceda à pressão do pertencimento pela radicalização. Eu já vinha buscando elaborar isso tudo e hoje, ao conversar com o professor Pablo Hortelado, que estuda guerras culturais e polarização política, a coisa ficou mais clara para mim. Eu o entrevistei para o Meio Político, que é a nossa newsletter das quartas-feiras para assinantes premium. Se quiser ler o papo completo com ele, assine o Meio. São só R$15 por mês. Uma pergunta para começo de conversa. Por que se preocupar em postar nas redes tudo sobre qualquer assunto? O mundo já tem tanta opinião, né? Eu poderia simplesmente ficar quieta, guardar para mim. E aí esse vídeo sequer existiria, porque eu não teria de pensar se a minha opinião é válida, se vai ser bem aceita, se vai ser cancelada.
Acontece que, com cada vez mais raras exceções de quem optou por viver fora das redes sociais e consegue fazer isso, é nelas que se dá o nosso convívio hoje em dia. Nossa existência cidadã e política, social. E eu sou um ser social, por ofício e por temperamento. Pois bem, como ser social, eu quero dividir as minhas alegrias, as minhas angústias e as minhas convicções. Eu quero também ser aceita, pertencer e, idealmente, mais do que isso, ser admirada. É por esse ciclo, um tanto narcísico e alimentado pela maneira que os algoritmos das redes funcionam, que passa a nossa formação de ideias. E ele está aniquilando qualquer chance de nuances nessas ideias. Esse fenômeno já é bem estudado e documentado faz um tempo, mas eu acho que ele nunca foi tão concreto quanto nessa guerra de Israel contra o Hamas e, em última instância, contra a Palestina. Só de elaborar essa frase, eu já temi pelo menos 2 tipos de represália. Mas vamos em frente. Primeiro, todo mundo se sente instado a imediatamente tomar um partido. Porque ficar calado é também tomar partido, o dos isentões, que é a sub-raça humana nessa lógica. Segundo, esse posicionamento não pode conter um mas, por outro lado, se bem que, se você está com a gente, não pode dar palanque para os adversários, para os inimigos, e fazer ressalvas é nada mais que isso, legitimar o outro lado. Terceiro, só há sim um lado certo. O bem. Qualquer hesitação nesse sentido, é claro, dá palanque para o mal. Você certamente sabe do que eu estou falando, e eu sequer preciso saber de que lado você está para ter certeza de que já testemunhou essa dinâmica. E eu não estou aqui para fazer uma defesa dos isentões ou do centro. É dentro dos campos ideológicos mesmo que está faltando nuance. Ninguém precisa abrir mão da ideologia da esquerda para poder pedir que, pelo mínimo do bom senso, não se admita uma defesa do Hamas, um grupo terrorista teocrático, anti-mulheres, opressor, nas manifestações pró-Palestina. E alguém de direita pode seguir sendo de direita e não achar aceitável que o argumento eles usam civis como escudo humano seja suficiente para justificar que se exterminem os tais escudos humanos, entre eles milhares de crianças. Dá para enxergar como isso nem de longe é ser isentão ou de centro? Mas e se fosse também, né? Bom, o fato é que estamos condenados, dentro de nossos próprios grupos ideológicos, a ficar restritos à polarização mesmo, a não podermos erguer um decibel sequer de autocrítica, sob o risco de alimentarmos o inimigo. Agora, uma ideia radical. Um certo grau de razoabilidade também pode ser contagioso. Ao propor debates internos em nosso campo ideológico, a gente talvez fomente o debate mais amplamente. Se a gente perder o medo de fazer as perguntas para os nossos pares e for acolhido na dúvida, na ponderação, nosso grupo se fortalece, não se enfraquece. Essa é uma aposta, porque do jeito que está se fazendo até aqui, de posições estáticas, impermeáveis, não está dando muito certo. A guerra cultural ganhou esse nome porque, evidentemente, é feroz e opõe campos distintos de visão de mundo. Eles passam por quem é o oprimido e quem oprime, quem é poderoso e quem é subalterno socialmente. E eles acabaram encontrando um terreno fértil na seara dos costumes, opondo progressistas e conservadores. A gente está muito longe de encerrar a guerra cultural, mas não precisa importá-la com tanta animosidade para dentro dos respectivos campos. É possível conversar dentro da esquerda sobre como defender os oprimidos sem aderir a terroristas? Tem que ser. É possível conversar na direita sobre como Israel pode se defender sem exterminar um povo inteiro? É urgente que sim.
Tem de ser possível a esquerda admitir que uma pergunta do Enem sobre camponeses cercados desconsidera absolutamente os méritos do agronegócio moderno, aquele exemplar, o desenvolvimento da Embrapa, por exemplo. É melhor que seja, porque esse desenvolvimento existe e sustenta boa parte da economia do país. Também tem de ser possível a direita olhar para o seu umbigo e admitir que uma parte expressiva do agro explora pessoas e recursos de forma irresponsável. E os estudantes do Brasil precisam estar em contato com essa realidade. É melhor que seja, porque esses estudantes podem ajudar a modernizar a fatia do agro que é casada com atraso e fazê-la, inclusive, faturar mais. Dispor-se a fazer as perguntas difíceis internamente em cada campo ideológico vai exigir que cada um que tem o desejo de se engajar o faça com uma dose menor de narcisismo, de anseio pelo like e pela aceitação dos iguais e com uma dose bem maior de coragem. É isso que pode salvar nossa democracia e a nossa sociedade.